Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal CCD Conversa com Deus. É uma satisfação minha tê-los aqui, tá? E eu venho trazer hoje aquela resposta que seria o vídeo 2 que eu comentei com vocês no vídeo que dizia sobre aqueles que me denominavam como sendo um justo, né? Ele é um dos justos, ele é um justo, né? E é importante a gente entender isso um pouco mais. Digo a vocês que eu não li os livros apócrifos, tá? Mas Deus me esclareceu de uma determinada forma nos meus aprofundamentos bíblicos. E hoje eu entendo, verdadeiramente, quer dizer, eu estou passando a entender mais, né? E é importante para você que entenda o porquê que então eles agiram como agiram comigo na minha explicação do vídeo anterior, tá bom? Aqui também eu quero falar sobre Jesus, né? O significado de Jesus ser a porta, né? Porque também tem muito a ver com essa questão do ser justo, tá bom? E eu vou começar aqui dizendo a respeito do vídeo. O que acontece? O ser justo, né? Você vai lá em 1 Pedro capítulo 2, isso. 1 Pedro capítulo 2, ele está descrevendo o vitupério de Jesus Cristo, né? Como ele entregou o corpo dele, qual foi a intenção que ele entregou o corpo dele, né? Claro que todo mundo vai falar, ele entregou por amor a todos nós, né? Mas a questão é essa, que não é só o amor a todos nós que ele assim o fez, né? Tem todo um envolvimento, né, da didática, falando assim por Jesus, né? Eu citei agora anterior que eu ia falar que ele é a porta, e é justamente esse sentido de porta, né, de exemplo que ele nos passa, tá? Então o ser justo, ele está dentro do propósito que Jesus Cristo nos deixou, de fazermos a vontade dele, de agirmos segundo os seus mandamentos, né, que ele deixou-nos 2 mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? E isso é o ser justo, né? E no capítulo 3, mais ou menos no versículo 12, eu vou estar dando uma olhada lá, mas é mais ou menos aí por aí, do 11, entre o 11 e o 15. Ele vai estar descrevendo o comportamento que nós devemos ter uns com os outros, né? Porque o que é o ser justo? A partir do momento que eu me proponho a seguir Jesus Cristo, né, ser um cristão, antes dessa decisão a ser tomada, eu tenho que ter um aprofundamento, né? Como é que eu vou assumir uma missão se eu não sei dos riscos que essa missão irá me proporcionar, né? Então, a partir do momento, há um conhecimento para isso. Dentro desse conhecimento, nós vamos, no desenvolver da leitura, adquirir um preparo, né? E esse preparo, ele é bem profundo mesmo, bem espiritual mesmo, a esse nível mesmo, tá? Eu vou ler aqui uma passagem aqui do capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 24, e aí a gente continua. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Olha o nome justo aí entrando. Para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça. Então olha só, Jesus é a porta, ele abriu a porta, né? Ele levou nossos pecados, né, em seu corpo sobre o madeiro, para que fôssemos mortos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Mas não é qualquer justiça, né? Porque se você colocar a justiça dos homens foi falha, mas foi necessária, né? Foi falha no julgamento de Jesus Cristo,
né? Ele foi julgado pela justiça, né? Injustamente, né? Colocando assim, né? Injustamente, porque ele era um ser justo, ele não mentia, ele não se revoltava com os insultos, né? Ele curava, ele aconselhava, ele nos trouxe amor, piedade, a longanimidade de Deus, né? Então tudo isso ele fez. Então esse é o verdadeiro comportamento de um justo, né? O justo ele é equilibrado. O justo ele conserva dentro de si o Espírito de Deus, né? Fala-se também nesse capítulo 3 no capítulo 3 de 1 Pedro, tá? Que o pecado, o evangelho, ele foi pregado também aos mortos para que o homem fosse julgado na carne, né? Julgado na carne e também, mas que também vivesse como Deus em espírito. Ele fala isso, né? Vivesse como Deus em espírito. Isso é muito interessante, porque a partir do momento que você aceitou a Jesus Cristo, né, como seu único Salvador, você o carrega dentro de si, né? Pouco antes dele ser crucificado, ele ainda tendo com seus discípulos, ele fala que já vai chegar a hora em que ele precisa ir, porque esse reino não pertence a ele, né? Ele fala isso, né? Eu vou, mas vou interceder junto ao meu Pai para que ele lhes envie o Espírito Consolador, para que fique com vós para todo sempre, né? Então, a partir daí, tem o início que cabe a nós estar em constante preparo, em constante desenvolvimento, ou melhor, em constante transformação. Porque também no capítulo 3 de 1 Pedro, ele vai explicar-nos do significado do outro nos insultar, nos injuriar, blasfemar de nós, né? E até em alguns pontos nos agredir fisicamente. E a importância de nós termos esse equilíbrio de justificados somos e temos que continuar, para podermos nós interpretar essa ação que ele nos proporciona num entendimento de que isso é um pedido de socorro, de que isso é uma pergunta, né? Que esperança é essa que há entre vós? Ele comenta isso no capítulo 3, né? Aqueles que nos insultam, eles estão basicamente, né? Se a gente pudesse apertar um botão para a tradução desses insultos, dessa forma negativa, contrária de agir, nós entenderíamos isso. Que motivo de esperança é essa que há em vós, né? Porque a partir do momento que você age com amor, de forma afável, como esse que ainda permanece insistentemente, constantemente te agredindo, né, verbal, fisicamente, e você continua gerando amor para ele, no capítulo de Tiago, eu acho que é o 5, ele fala que quando nós agimos assim, nós salvamos uma alma, né? Nós salvamos uma alma, né, do caminho da morte e cobrimos uma multidão de pecados. E isso é inspirador, porque tudo isso Jesus fez pelo mundo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez pelo mundo. E ele espera de nós que nós façamos por alguns, não é nem por todos. E que nós nos compadeçamos, né, do outro, do próximo, agindo da mesma forma que a porta, Jesus Cristo, nos ensinou, abriu, né, porque ele quer que nós tenhamos essa temperança dentro de nós, dentro do nosso coração. Uma das promessas do Evangelho, do Evangelho em Hebreus, do livro, né, em Hebreus, ele fala que
uma das promessas é escrever o Evangelho na nossa carne, em nosso coração. E aí vai chegar um momento que ninguém, nem pai, nem mãe, nem irmão, nem amigo, ninguém vai precisar falar de Deus para o outro, porque cada um vai ter ele escrito na carne, no coração. E essa é a formação final que vai ser de um justo. Por que que o justo, ou por que que os demônios me trataram daquela forma, né? Me trataram daquela forma porque não era mais eu quem estava sendo visto quando eu olhei dentro dos olhos deles, né? No livro de 1 Pedro, capítulo 3, acredito que seja, no capítulo 3. Se não for, é no de Tiago, porque tem uma ideia bem, mais ou menos no mesmo sentido, tá? Que fala que quando você sofre, né, a maldade, você tem que fazer o bem, não é isso? Você sofre a maldade, você tem que fazer o bem. E é levado até o pé da letra aquela ideia quando Jesus, no livro de Atos, fala se baterem numa face, der a outra face. Isso é literal. Antes eu achava que tinha uma figura de linguagem nesse sentido. Mas entendendo um pouco mais sobre os justos, é basicamente isso, é sinceramente isso que nós devemos fazer, entendeu? De darmos literalmente a outra face. E quando você dá a outra face e não maldizer da pessoa, mas bem dizer da pessoa, e isso ele deixa bem claro, né? Você bendiga daquele que te injuria, aquele que difama, né? Porque você toca uma indagação na cabeça deles e você acaba ganhando este para Cristo, para Deus, né? Você se torna, né? O ser justo é se tornar o evangelho vivo, né? Não é mais o evangelho Bíblia, né? Livro, né? Por assim dizer, mas você passa a ser o evangelho seguido, né? Porque manifesto em espírito e verdade, que é esse o propósito de cada um de nós. E aí você passa a entender, né, a sua real funcionalidade, objetivamente falando, aqui nesse mundo. Nós estamos aqui para dar a nossa vida em amor a Cristo, né? Aqui eu coloquei aqui uma passagem aqui para você também, se quiser, um pouco mais aprofundada, em Marcos 8, no versículo 35 ao 38, que eu coloquei como título assim, só para você entender um pouquinho o que vai se tratar aqui dentro aqui. Jesus Cristo é a porta, ele vai à frente e seus escolhidos em seguida. Bonito isso, né? Então, quando você entende o justo, você vê que Jesus, sendo ele o justo, né? Jesus fala assim, para aquele velho jovem rico, né? Quando ele fala que faz tudo que os 10 mandamentos, né, de Moisés diz para fazer, aí Jesus diz, então lhe falta uma coisa, né? Larga tudo, vende tudo, dê aos pobres e me segue. Melhor, venha depois de mim e me segue. Né? Olha só, venha depois de mim. A porta vai à frente, né? Ele vai à porta, se abre e nós vamos indo após ele entrar, né, no reino dos céus, né? Então, isso é uma das promessas, sem falar a outra, né, que nós entraremos no reino do céu com quem? Com Deus, com Cristo, né? Então, isso também se mostra justificável nesse entendimento, que no capítulo 3 de 1 Pedro, ele pega e fala que nós, antes, né, sendo injuriados, nós temos que glorificar o nome de Jesus Cristo para que ele cresça dentro de nossos corações. E daí também aumenta esse entendimento sobre Cristo estar dentro de nós verdadeiramente, né? Porque Paulo fala, já não sou mais eu quem caminha é Cristo, né? Então, Paulo glorificou a Jesus Cristo dentro dele. Ele, sendo santificado, glorificado, Jesus Cristo vai engrandecendo.
Paulo também fala: Deus se faz grande em meio a minhas fraquezas. Ora, a nossa fraqueza é o medo, é a emoção, é o desespero, é a incredulidade, né? Então, a partir do momento que você vai deixando esse medo de lado, mesmo as situações contrárias, veja só, você está sofrendo um vitupério, as reações contrárias ao seu corpo, ao seu eu, e você oferecendo o seu corpo em sacrifício, em amor àquele que está pedindo socorro, isso vai engrandecendo, fazendo crescer Jesus Cristo dentro de você, né? E aí eu volto lá na ideia lá, o que eles viram em meus olhos, não foi eu que eles viram, né? Eles viram a Cristo, por isso a reverência que eles fizeram a mim foi a Cristo. E isso atrai, né? Cristo é luz, né? E a reverência deles, o zelo, o respeito, foi em relação a Jesus Cristo, uma vez que um justo, ele representa a Cristo. Por isso que Cristo pegou e disse aos fariseus, né? Quando os fariseus indagaram ele por que ele sentava junto com os republicanos, prostitutas, né? Ele dizia que eu não vim para os justos, né? Eu vim pelos pecadores, né? E que é o nosso papel quando nos tornamos justos. Passamos a entender essa compreensão de justiça, de ser justo e de sermos, né? Buscarmos assimilar essa vocação e sermos oferecidos ou nos oferecermos em sacrifício, em amor ao nosso próximo. Lembrem-se, salvar uma alma significa também cobrir uma multidão de pecados, tá bom? Eu vou deixar por aqui, porque já ficou grandezinho, mas na próxima aí eu continuo falando um pouquinho mais aprofundado para quem quiser dar continuidade. Fica com Deus, tá? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Eu espero que tenha sido um pouquinho claro, né? Porque eu quis ser bem sucinto sobre esse assunto, para que vocês não se percam e tenham um real entendimento do que eu estou falando, que eu não fale muita coisa onde não fará sentido na cabeça de vocês. Até, um abraço. Dê um like, lembrando aí, dê um like, compartilhe esse vídeo, fiquem com Deus.